Oi, gente! Hoje eu decidi me aventurar na cozinha e preparar uma receita que eu nunca fiz antes. O croissant, que apesar do que muitas pessoas pensam, a receita não é originária da França. Na verdade, de acordo com alguns estudiosos, ela surgiu em 1683 em Viena, na Áustria. Essa receita que eu vou preparar hoje é pensada para qualquer pessoa conseguir fazer em casa, sem o auxílio de laminadora, batedeira, nem farinhas especiais. Então vamos nessa. Para a massa, a gente vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo, meia colher de chá de fermento biológico seco, 5 gramas de sal, 30 gramas de açúcar. Vamos misturar os ingredientes secos. 70 ml de água, 70 ml de leite e 10 gramas de manteiga. Depois de misturar bem a massa, até todos os ingredientes estarem bem uniformes, vamos embalar em um saco plástico e colocar a massa na geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, vamos preparar a manteiga para a laminação. Vamos precisar de 140 gramas de manteiga sem sal. Eu confesso para vocês que nessa parte eu calculo aproximadamente a quantidade de manteiga que é necessária em pequenos retângulos, o que dá aproximadamente 10 retângulos. Agora, a gente vai precisar daqueles sacos plásticos mais resistentes para colocar a manteiga sem sal para a nossa laminação. Vamos cortar o saco para conseguir uma abertura maior. E com a manteiga já cortada, nós vamos colocar no meio do saquinho, uma do lado da outra, formando duas fileiras com 5 retângulos em cada fileira. Com o auxílio de um rolo de massa, a gente vai amassar a manteiga até ela virar uma placa uniforme. E aí a gente vai deixar essa placa na geladeira por 30 minutos. Enfarinhe a bancada e com o auxílio da ponta dos dedos, aperte a massa até ela formar um disco. Agora, a gente já pode começar a abrir a massa com o rolo, fazendo movimentos do meio para a ponta. E vamos fazer essa abertura até formar algo parecido com um quadrado de 30 centímetros de cada lado. E aí, agora a gente vai pegar aquela placa de manteiga que nós preparamos e vamos colocá-la no meio da massa. Vamos fechar cada lateral formando um mini quadrado. E com uma faca de serra, vamos cortar as duas laterais e abrir com o rolo novamente. Mais farinha em cima da massa e da bancada, porque eu achei que assim facilitou mais para eu conseguir fazer a abertura da massa. Se a manteiga começar a sair pelas laterais da massa, leve ela de novo para a geladeira de 10 a 30 minutos, até a manteiga endurecer novamente e você conseguir fazer a abertura. Agora chegou o momento que a gente vai começar a fazer a dobra da massa. Vamos pegar um lado da massa e dobrar até a metade e fazer esse mesmo processo com o outro lado. Depois que a gente fizer essa dobra, vamos dobrar no meio novamente. Aí a massa tem que ficar com esse formato tipo um rocambole, sabe? Aí vamos colocar num plástico e levar para a geladeira por 30 minutos. Enfarinhe a bancada novamente e coloque a massa. Joga um pouco de farinha por cima dela para facilitar na abertura. Vamos abrir primeiro no sentido do comprimento e depois a gente vira a massa para abrir na largura. Aí eu repito esse mesmo processo de dobrar na metade 2 vezes e volto com a massa para a geladeira por mais 30 minutos. Como eu estou fazendo esse processo de laminação da massa sem o auxílio de uma laminadora, eu gosto de repetir essas etapas de dobra pelo menos de 4 a 5 vezes por receita. Então vocês vão ver no vídeo que eu repeti esse processo algumas vezes e eu também recomendo, se você for fazer sem uma laminadora, eu recomendo que esse processo de dobra seja feito algumas vezes. Quanto mais vezes a gente repetir esse processo de dobra, mais folhada vai ficar a nossa massa. No processo de abertura final da massa, nós vamos cortá-la no sentido horizontal até formar 5 retângulos. É importante que nesse processo de corte, você use a faca mais afiada que você tiver. Agora, em cada retângulo, vamos fazer um corte na vertical.
Nossa massa agora vai ficar parecida com um triângulo. E aí, a gente vai pegar o lado oposto da ponta do nosso triângulo e vamos fazer um pequeno cortezinho. Esse corte que a gente fez é para auxiliar na hora que a gente for começar a enrolar a nossa massa. Sem apertar muito, nós vamos começar a enrolar pelo lado do corte em sentido até a ponta do nosso triângulo. Esse processo de enrolar a massa, a gente vai pegar uma forma já untada com manteiga e farinha e vamos deixar o croissant descansando nela. Esse processo final de descansar da massa não tem um tempo exato que você precisa deixar. Você pode deixar no mínimo de 2 horas até o dia seguinte. Eu preferi deixar até o dia seguinte, porque eu acho que quanto mais tempo a massa tem para crescer, melhor ela fica. Então eu deixei a massa descansando até o dia seguinte. E no momento de assar, eu pré-aqueci o forno por 15 minutos na temperatura de 180 graus. Eu pincelei o croissant com uma mistura de gema de ovo e um pouquinho de leite e o coloquei para assar a uma temperatura de 200 graus Celsius por 15 minutos. E esse foi o resultado do meu croissant caseiro. Eu fiquei muito feliz, ficou muito saboroso e eu aproveitei para servir com mel e uma geleia de laranja e damasco. Eu achei que a massa ficou bem leve, bem saborosa, ficou muito diferente. Não ficou igual um pão, igual eu estava esperando que fosse ficar, mas ela também não ficou tão folhada igual eu imaginei. Talvez se eu laminasse mais vezes ou então tivesse feito algum processo diferente, ela teria ficado mais folhada, mas mesmo assim ficou muito gostoso e muito diferente do que a gente está acostumado a fazer em casa. Eu super recomendo essa receita, eu vou deixar ela toda escrita aqui na descrição do vídeo e também vou deixar escrito todo o passo a passo de como que eu preparei. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou tentar me aprimorar mais para conseguir fazer um croissant mais folhado ainda e trago ele aqui no canal para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.